Mas será que o Trump está tão preocupado mesmo assim com o povo venezuelano, livrar o Certamente país não. deste regime? Não é exatamente isso, né? Certamente não. Se trata de uma modificação de regime para atender interesses americanos específicos, interesses nacionais americanos. Qualquer verniz humanitário aí cai por terra e não vai convencer ninguém. Sabemos que o jogo é outro, o jogo é muito mais duro do que esse, né? Como eu disse, a mim fica claro que é um recado à Rússia e China e uma tentativa de coerção dos países da região para que voltem ao lado da esfera americana. Não brinquem, não joguem esse jogo porque as consequências são sérias. Uma vez o professor comentou um pouco en passant essa ideia, eu queria reforçar aqui que eu concordo relativamente que a Venezuela ela é a pedra no sapato dos Estados Unidos, assim como a Ucrânia o é para a Rússia. Então é quase como se fosse um entreposto russo-chinês na América do Sul. Várias vezes a gente já vê aviões e navios russos nos aeroportos e portos da Venezuela. E concordo sim que é um recado aos dois países, especialmente à China, porque se há um consenso, já comentei em outros programas, se há um consenso bipartidário nos Estados Unidos, é de que a China é o grande adversário hegemônico dos Estados Unidos nesta disputa pela nova ordem global, né? Aquela ordem global liberal que foi constituída e erigida pelos Estados Unidos pós-Guerra Fria. Ela, para muitos, e eu me incluo entre os analistas que acreditam que ela está em erosão. A ordem global que mudou o centro de poder da Europa para os Estados Unidos, né, que colocou as Nações Unidas em Nova York, que criou a Organização Mundial da Saúde, o FMI, a OMC, todo o sistema multilateral que tem como sede os Estados Unidos hoje, com exceção da OMS, que fica lá em Genebra, está erodindo. E a China junto com a Rússia, as grandes potências questionadoras desse regime, em que colocam em outros termos a democracia. Não é mais a democracia liberal, aquela que a gente viu crescer e que foi erigida pelos Estados Unidos. Não. É um capitalismo com características chinesas, é uma democracia à la Rússia, à la China, e que está hoje muito mais fragmentados os tentáculos graças à penetração econômica da China no mundo, seja pela nova Rota da Seda, seja por outros mecanismos, e que dificulta que a gente tenha uma visão, muitas vezes, parecida com aquela da Guerra Fria, né? do bem contra o mal ou do capitalismo contra o comunismo, porque hoje a China está entrelaçada economicamente com todo o planeta. Mas né? e o que o Renato pergunta aqui, que eu ia já questionar vocês, e o petróleo, hein, nisso tudo? O petróleo é um ingrediente a ser considerado, uma vez que a Venezuela é um grande produtor. Sim. E os Estados Unidos têm ativos lá dentro que são de grande importância. A Chevron. Certamente isso está no jogo, mas não me parece que seja o elemento central. Não. Tá. Até porque os Estados Unidos também estão cada vez menos dependentes do petróleo, né? Isso já vem acontecendo no Oriente Médio, desde que foi descoberto o xisto nos Estados Unidos, energias renováveis, não que o Trump seja muito favorável a isso, pelo contrário, né? Mas o petróleo parece cada vez menos influente, de fato, na geopolítica, né? Eu vou contextualizar aqui aquela manchete que hoje esteve em boa parte aí da cobertura internacional, que é o Trump diz que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente estão contados. Vamos ler o que está aqui em GZH, a reportagem. Tá? Neste domingo, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. A declaração aconteceu durante uma entrevista à CBS, emissora dos Estados Unidos. O trecho da entrevista foi divulgado no perfil do governo dos Estados Unidos no X. Então, o próprio governo fez questão de sublinhar esse momento. A repórter pergunta, partiu da repórter a pergunta, então não foi assim algo que surgiu, né, uma iniciativa do Trump dizer. A repórter pergunta, será que os dias de Maduro como presidente estão contados?
Trump responde que diria que sim, acho que sim. Não foi assim, né? Uma frase enfática, né? Eu diria que sim, acho que sim. Em seguida, ele é questionado sobre a veracidade de possíveis ataques terrestres na Venezuela, que é o que a gente vem comentando aqui, e o presidente dos Estados Unidos responde que não diria nem que sim, nem que não. Ela então pergunta por que ele faria isso, e Trump responde, pulou aqui, por que eu não falaria para uma repórter que eu atacaria? Faz sentido, né? Essa é uma estratégia de guerra, algo do tipo, não tem por que ele abrir para a repórter. Aí segue aqui a reportagem dizendo que Trinidad e Tobago colocou nessa sexta seu exército em alerta geral, ordenou que as tropas retornassem aos quartéis. A decisão foi divulgada em mensagem das forças de defesa do país. A medida foi tomada em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe contra o narcotráfico. Aí vem tudo aquilo que a gente vem falando, né? Oficialmente, né? O narcotráfico, operação que a Venezuela considera uma ameaça e parte de um plano de mudança de regime. Agora, o narcotráfico, a partir do que tu falou, é o primeiro que o Trump é um bravateiro, né? Ele adora fazer uma bravata, ele tergiversa. Ele diz que não vai falar nem que sim, nem que não, mas já falou várias vezes que sim. A própria frase de que os dias de Maduro estão contados significa deixar implícito que pode atacar a qualquer momento. Então, é parte do jogo midiático do Trump, que, aliás, queria ser prêmio Nobel da Paz, né? Então, um presidente que está indo à guerra para ser prêmio Nobel da Paz não é muito coerente. Agora já passou também, né? Agora só no ano que vem. Já perdeu a oportunidade. Mas é isso. Eu acho que isso faz parte do jogo midiático aí do Trump. Tentar também dissuadir de alguma forma, ou provocar uma insurreição interna. Acho que a opção de invasão não vai acontecer. Reforço que acho que vai acontecer sim, e aí concordo com o professor, uma operação interna de levante, de algum acordo com as Forças Armadas, com a elite econômica. Acho que isso é bem provável e isso tem nome, né? É golpe, né? É um golpe de Estado. Aconteceria uma derrubada de um regime por força de oposição, parece um golpe de Estado. Vocês já colocaram aqui que o povo não tem mais forças para lutar contra esse regime. Como é que isso vai acontecer, Rodrigo? É difícil? Olha, mas aí nós estaríamos concordando com uma invasão de um outro país a uma nação soberana. Não, estou só questionando. Nós estamos concordando de que um golpe de Estado é legítimo. Não, estou questionando. Se o povo não tem mais força para derrubar o regime, essa seria a única alternativa. De mais uma tentativa, então, de negociação, juntar forças e tentar derrubar o regime. Eu reforço a hipótese de que quem é comprado acaba se vendendo. É o caso do exército venezuelano. Está comprado, foi comprado pelo regime e é só por isso que o regime se segura. É fácil eu comprar gente que uma vez já se vendeu e é o que os Estados Unidos, me parece, vão tentar fazer, usando da força no sentido de que os senhores realmente colocarão a vida em risco, usarão os parcos recursos que têm para se defender contra o maior exército do mundo, ou preferem manter seus privilégios e entregar a cabeça de Maduro? Comprar no sentido de se permaneçam com seus privilégios. Permaneçam como estão, com seus postos, anistia, continuarão sendo generais mesmo? 2.000 generais. Puxa vida, hein? Tem general nesse país, hein? Isso é um absurdo, isso é um volume completamente desproporcional. Funciona assim também na Coreia do Norte, é a mesma coisa. Quando vemos aquelas imagens dos generais cheios de medalhas e etc., não há tropa a comandar. O que há é compra. Esta vai ser a estratégia dos Estados Unidos, no sentido de novo, repor a influência americana na região e no mundo. Aí está, digamos assim, o voluntarismo de Donald Trump, no sentido de se contrapor à tentativa chinesa de repor uma ordem internacional que seja diferente daquela que está posta. Agora é curioso, porque eu gostaria de saber o que os eleitores de Trump pensam disso. Não que política externa dê voto, não dá, a gente sabe que não dá. Os eleitores americanos estão preocupados com o bolso, e não com a Venezuela ou com o acordo de paz, cessar fogo no Oriente Médio. Agora, aqueles eleitores que acreditavam que Trump ia olhar, os eleitores do MAGA, que o Trump ia se preocupar com os problemas domésticos dos Estados Unidos, o que devem estar pensando hoje do Trump mais preocupado com a Venezuela ou com o Oriente Médio? Saiu hoje pesquisa de avaliação do governo Trump. É a notícia de hoje. A aprovação de Trump é a menor do segundo mandato, diz pesquisa. O governo Trump atingiu o pior índice de aprovação desde que ele iniciou seu segundo mandato na Casa Branca.
revelou uma pesquisa de opinião encomendada pela rede americana CNN, sua desaprovação atingiu o patamar recorde. O novo baixo do mandato do republicano ocorre, a nova baixa, eu acho, né? Ocorre a um que ele está truncado o texto aqui. Segundo o Instituto SSRS, a aprovação da forma com que Trump está conduzindo seu trabalho como presidente dos Estados Unidos é de 37%, o pior registro do seu segundo mandato. A estatística variou entre 48% e 41% em consultas anteriores feitas neste ano. Tá? Aprovação de 37%. Taxa de desaprovação 63%, é a mais alta de qualquer um de seus mandatos, um ponto acima do recorde anterior de 62%, registrado quando deixou o cargo em janeiro de 2021. Não está legal não, a avaliação dele. Eu estava pegando alguns dados econômicos aqui, né? O PIB cresceu 3,8% no segundo trimestre de 2025, o que elevou um pouquinho o consumo. A inflação dá sinais de moderação, mas ainda presente, mas o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, dizendo aí que pode ter recessão se o Federal Reserve, o Banco Central americano, não baixar o juro. E os Estados Unidos, lembrando, estão na 6ª semana de shutdown, né? Que é aquela paralisia, a paralisação do governo, do aparato federal, porque o Congresso não está aprovando o orçamento do ano que vem. É bastante comum, mas esse pode se tornar o maior shutdown da história dos Estados Unidos, porque democratas e republicanos não se acertam sobre o orçamento para o ano que vem no Congresso. Por quê? Claro, a polarização, porque Trump é um presidente que polariza também, que joga para a torcida, e o ponto principal é o quanto de recursos que o governo deve dar para políticas sociais. Sim. Sobre o shutdown, dentro dessa pesquisa ainda diz o seguinte, 81% dos americanos, 81% considera o shutdown do governo dos Estados Unidos uma crise ou um grande problema. E a gente pode, só para acrescentar, parece que a gente está falando uma coisa muito, muito distante. O consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre pode deixar de emitir visto por conta do shutdown, por conta dessa paralisia. Então, assim, às vezes o assunto lá que parece distante afeta a gente aqui também, né? E aí, professor? Sem dúvida. As crises internas nos Estados Unidos são bastante relevantes e Trump me parece disposto a enfrentá-las desde que entrou neste governo. Você acha o Trump, assim como o Rodrigo disse, um bravateiro? Depende do ponto de vista. Ele é um populista, certamente. Alguém que busca mobilizar a opinião pública por meio de declarações incisivas que dialogam com um percentual específico da população, que é aquele que está mais próximo do MAGA, né? Ele faz isso. Mas toda a plataforma de Trump, inclusive o projeto 2025, que envolve o enxugamento do executivo, o fim de políticas woke, uma remodelagem geral dos Estados Unidos e etc., não é surpresa. Isso já estava posto na campanha e todo mundo sabia quem era o Trump. O que ele trouxe à tona, e acho que aí é que está o elemento que nós estamos a discutir nesse exato momento, é um reordenamento da ordem internacional, isso sim. Aquele isolacionismo tradicional não aconteceu. Pelo contrário, o que aconteceu é uma retomada do protagonismo do presidente dos Estados Unidos, uma diplomacia presidencial assertiva, que recolocou os padrões do jogo ao redor do mundo. O que aconteceu no Oriente Médio recentemente não é desprezível, né? Havia há muito tempo um impasse, havia há muito tempo um ator importante que era o Irã transitando, e isso foi debelado, foi aniquilado pelos Estados Unidos da América a partir do voluntarismo do presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu com Trump não se compara em nada ao que acontecia com Biden, por exemplo, que foi um momento de clara perda do protagonismo internacional americano, e este é o esforço de Trump, tentar recuperar isso para o bem e para o mal.